Então, antes de mais, uma boa tarde às senhoras jornalistas e aos senhores jornalistas que estão aqui. Em nome do Secretariado Nacional da FENPROF, vou apresentar uma declaração que tem a ver, e por isso nós também marcámos para esta hora esta declaração aqui, que tem a ver com o ponto de situação do trabalho que temos desenvolvido nas escolas, que tem a ver com o decretamento hoje de serviços mínimos para dia 21 e que também terá a ver com o contacto que recebemos há 30 minutos do Ministério da Educação. Assim sendo, compete-me dizer, penso que os senhores jornalistas já têm o texto, já. A 3 dias úteis da realização de uma greve nacional de professores e educadores, a FENPROF reafirma a importância de, no próximo dia 21 de junho, quarta-feira, realizar-se uma grande greve dos docentes em Portugal. Ao longo desta semana, os dirigentes dos sindicatos de professores, em plenários, reuniões de escola ou contactos nas salas de professores, puderam constatar que existe reconhecimento e concordância com os objetivos da greve convocada e uma grande disponibilidade dos professores para demonstrar ao Ministério da Educação e ao Governo que há uma grande insatisfação nos profissionais docentes e uma forte determinação em, no dia 21 de junho, reafirmar a exigência de um compromisso com os professores com vista à resolução dos problemas que afetam não apenas os docentes, mas também os alunos, as escolas e o sistema educativo. Os professores perguntam com absoluta razão, sendo os escalões da sua carreira de 4 anos, há 7 que não há progressões, havendo quem tivesse progredido pela última vez há 10, 12 ou 15 anos. Aceita-se que em 2018, havendo descongelamento das carreiras na administração pública, não se garanta o descongelamento da carreira docente? Há professores a quem há 10 anos faltavam 8 para se aposentarem. 10 anos depois, faltam 9. É aceitável perder 11 anos em 10? É assim tão acelerado o aumento da esperança de vida? Se o desgaste que afeta a profissão docente e o envelhecimento dos profissionais são problemas reconhecidos também pelo poder político, por que razão este impõe uma aposentação cada vez mais tardia? A autonomia dos professores é já hoje posta em causa, quer por imposições do Ministério da Educação, quer pelas próprias direções de muitas escolas. Pode aceitar-se um ainda maior cerceamento dessa autonomia, atribuindo a órgãos municipais competências, por exemplo, para analisar o desempenho dos docentes, como propõe o Governo? E ganharão as escolas e a sua autonomia se competências que são as suas forem transferidas para os municípios, passando estes a intervir em níveis que de forma alguma deverão ser da sua responsabilidade. Na função pública, o horário semanal de trabalho é de 35 horas. No setor privado, 40 horas. Por que razão, então, os professores estão obrigados a um trabalho semanal efetivo, em média, superior a 46 horas, dada a não clarificação do conteúdo das suas componentes letiva e não letiva do horário de trabalho e o preenchimento das horas de redução por desgaste, ou seja, devido à idade e ao tempo de serviço, com atividades e tarefas que são elas profundamente desgastantes. Em toda a administração pública, os professores são o grupo profissional em que a contratação a termo tem maior expressão, colocando o nível de precariedade acima dos 20% e atingindo hoje mais de 25 mil docentes. Por que razão? Tendo os professores sido excluídos do Programa Geral de Regularização de Vínculos, o concurso extraordinário para a vinculação de docentes deixa de fora cerca de 85% daqueles que têm vínculos precários. E sendo tão limitados os requisitos impostos para essa vinculação extraordinária, porque recusa o Ministério da Educação em tornar transparente o concurso, verificando se, de forma que seria absolutamente ilegal, foram ou não cortadas mais de 800 vagas que deveriam ter sido colocadas a concurso. Os professores perguntam ainda se o país está melhor, com a economia a crescer acima do esperado e o déficit a descer mais do que aquilo que era obrigatório,
Por que razão o salário que efetivamente recebem em 2017, o salário líquido depois de repostos os cortes, é inferior àquele que recebiam há 7 anos atrás, em 2010. E se a falta de resposta do Ministério da Educação a estas perguntas é causa de indignação, a falta de abertura que a equipa do Ministério da Educação tem demonstrado até hoje para dialogar e assumir um compromisso com os professores sobre estas matérias, ainda o é mais. Após a reunião realizada em 6 de junho, não houve qualquer novo contacto com a FENPROF. Tal aconteceu apenas há 30 minutos, precisamente meia hora antes desta conferência de imprensa se iniciar, em que, por telefone, o responsável do Ministério da Educação nos contactou, informando que nos enviará um documento no qual constarão as conclusões retiradas pelo Sr. Ministro da Educação no final da reunião de 6 de junho. Se for só isso, é pouco, muito pouco, porque o que o Sr. Ministro da Educação assumiu no dia 6 de junho, nós sabemos, e foi precisamente o que levou a que tivesse sido convocada esta greve. Portanto, se for apenas isso, o que se espera é que o Ministério da Educação tenha abertura suficiente para, na sequência de tal texto, haver diálogo, negociação e, de facto, um compromisso. Como se afirma antes, os educadores e professores pretendem do Ministério da Educação um compromisso para o futuro. Não é apenas um compromisso para o imediato. No sentido de serem negociadas medidas concretas que deem resposta à sobrecarga de trabalho a que os professores estão sujeitos, ao enorme desgaste que os atinge, ao envelhecimento da profissão, à instabilidade que afeta milhares, à sua desvalorização, seja por perda constante de autonomia no exercício da profissão, seja por desregulação e desrespeito pelo estatuto da carreira docente. Um compromisso que a FENPROF não existe só agora, em cima do final do ano letivo, mas que propôs ao Ministério da Educação logo no início do ano letivo, ainda em 2016, que reiterou com a entrega formal de proposta nesse sentido no início de abril, que em abril e em maio voltou a levar aos responsáveis do Ministério da Educação, em contactos vários que aconteceram, que já durante o mês de maio centenas de moções aprovadas nas escolas e agrupamentos de todo o país e enviadas aos grupos parlamentares também referiram tal compromisso, no fundo, um compromisso em torno do qual a FENPROF batalhou também, mais uma vez, na reunião realizada com o Ministro da Educação em 6 de junho. O Ministério da Educação nunca respondeu à proposta e empurrou o conflito para o final do ano letivo. Chegados aqui, a não haver nesta nova, pelo menos aparente, tentativa de algum diálogo, chegados aqui, este é o momento adequado para os professores lutarem. Não por haver exames ou por estarem previstas provas de aflição, mas porque há medidas que deverão ter impacto no início do próximo ano letivo, em setembro de 2017, sendo agora que o ano letivo está a ser preparado e não depois, porque as normas estão a ser agora estabelecidas. Mas há outras medidas que terão algum impacto financeiro no Orçamento do Estado de 2018. Não apenas as que se vierem a tornar necessárias em janeiro, mas também aquelas que forem previstas para o ano letivo 2018-19 e cuja aplicação terá lugar a partir de setembro de 2018. E, portanto, havendo impacto financeiro no Orçamento do Estado, é agora que esse documento está em preparação que nós temos que pressionar no sentido de ficarem previstas as verbas indispensáveis. Este é, pois, o tempo de os professores e os educadores se fazerem ouvir. É importante que o Ministério da Educação e o Governo compreendam a importância do compromisso que nós propomos. Por um lado, porque é necessário dar resposta a problemas que, sendo dos professores, afetam muito, como já disse, o funcionamento das escolas e o trabalho com os alunos. Mas, por outro lado, porque esse compromisso a existir, e repito, que não poderá ser apenas o que o
Sr. Ministro da Educação admitiu no dia 6 de junho, esse compromisso a existir não se destinará apenas a evitar a realização da greve do próximo dia 21 de junho, mas também a assegurar a tranquilidade possível no próximo ano letivo, desde logo no tempo da sua abertura. Porque, e essa foi uma constante nas inúmeras reuniões que se realizaram e continuam a realizar nas escolas, é que, caso os problemas não mereçam resposta agora, a luta dos professores manter-se-á no ano letivo que se aproxima e terá naturalmente expressão desde logo no momento da sua abertura. Sobre serviços mínimos, o Colégio Arbitral decidiu hoje que há lugar a serviços mínimos, o que acontece pela primeira vez. Discordamos, pois entendemos que nenhuma atividade prevista para dia 21 de junho, aulas, conselhos de turma para avaliação de alunos, provas de aferição no primeiro ciclo ou exame, a não ser realizada, nenhuma dessas atividades a não ser realizada porá em causa necessidades sociais imperteríveis. Como tal, nenhum professor ou educador deveria estar impedido de fazer greve, independentemente da atividade que lhe está atribuída nesse dia. Contudo, como também sempre afirmamos, ainda que discordamos, respeitamos a decisão do Colégio Arbitral, apelando aos professores que forem convocados para o serviço de exames ou provas de aferição, que no estrito cumprimento dos serviços mínimos decretados, compareçam. Compareçam, mas não deixem de assinalar que não podendo estar em greve, no entanto, não deixam de estar na luta. E como tal, que usem o autocolante Professores em Luta, serviço mínimo, que aqui exibimos e que, portanto, não terá este tamanho, obviamente, não é um autocolante, mas que será divulgado por todos os professores no sentido, precisamente, de usarem, neste dia, os que estiverem adstritos aos serviços mínimos, esta identificação de que não estão em greve porque não foram permitidos ou estão impedidos de o fazer. Destacamos, porém, que o Colégio Arbitral, ao decretar estes serviços mínimos, estabeleceu o número de professores que ficará adstrito à sua prestação. Ou seja, estes serviços mínimos, ou para estes serviços mínimos, não poderão as escolas convocar o conjunto dos professores. Por exemplo, para a recepção das provas, só poderá ser destacado um professor. E, portanto, o Colégio Arbitral estabelece, eu diria assim, o número máximo que pode ser convocado para os serviços mínimos. E, portanto, sendo assim, apenas, e no respeito por esse acórdão, as escolas poderão fazer essa convocatória. O protesto não fica debilitado com a realização dos serviços mínimos, pois, como sabe o Ministério da Educação, não é isso que faz baixar o nível de indignação dos professores. Pelo contrário, impedidos de fazer greve, os professores convocados para serviço de exames e de provas de aferição, naturalmente sentir-se-ão discriminados e, por isso, ainda mais indignados. Como sempre afirmamos, esta greve não é uma greve aos exames ou às provas, pois se fosse, deixaria de ter sentido mantê-la. Foi convocada a greve a todo o serviço do dia 21 de junho. Logo, todos os professores que não estarão envolvidos nos serviços mínimos, e será a grande maioria, poderão aderir à greve. Uma última nota para reafirmar, como sempre dissemos, que até à véspera da greve, a FENPROF está disponível para dialogar e negociar soluções para os problemas que deverão constar do compromisso a subscrever pelo Ministério da Educação e pelas organizações sindicais que convocaram a greve. Porém, a abertura que temos para chegar a uma plataforma de consenso, e que não é certamente em torno do que no dia 6 o Ministro apenas pôde chegar, a essa abertura corresponde uma determinação enorme para nos próximos dias, sábado, domingo, incluindo através das redes sociais, segunda e terça mais uma vez nas escolas, prepararmos uma grande greve de professores e educadores em luta pela sua profissão, designadamente por melhores condições de trabalho,
estabilidade de emprego e profissional, pela gestão democrática das escolas e contra a municipalização da educação, finalmente em defesa dos seus mais elementares direitos socioprofissionais, de que o direito à carreira é um desses direitos. Esta é a declaração que temos a fazer. Alguma dúvida que queiram colocar, estaremos aqui também disponíveis para tentar responder.